digamos, uma situação de hegemonia em termos de política monetária. Portanto, a França, de alguma forma, convenceu-se, de uma forma um pouco naïve, que com uma União Económica e Monetária conseguiria diluir esta hegemonia alemã. Depois toda a gente sabe, apesar de, por exemplo, na Alemanha as pessoas não sabem isso é de facto uma das coisas mais que me deixa mais estupefacto, é ver estes jovens, todos os alemães que vêm estudar para Portugal e não percebem porque que o euro foi criado. E não conseguem ligar isso ao processo histórico alemão. E isso de facto, leva-nos a pensar que há um déficit enorme no estudo da história contemporânea digamos, 1945, ou então vivemos todos num mundo de pressupostos que pecam por uma enorme fragilidade. E, portanto, na negociação do Tratado de Maastricht, ele foi antecedido este negócio entre o Kohl, respondendo à questão do Dr. Pedro Silva Pereira, entre o chanceler Kohl e o presidente Mitterrand. Eles a Alemanha troca o marco, ou seja, o euro, pela aceitação da unificação no quadro da União Europeia, mas isso acontece no primeiro semestre de 1990. A unificação dá-se em outubro de 1990, mas o Tratado de Maastricht é concluído no final de 1991. O que faz com que a Alemanha, quando negocia a União Económica e Monetária, tenha uma posição de força negocial suficiente para impor todas as suas preferências. Daí temos feito não uma União Económica e Monetária, mas apenas uma União Monetária. E é essa União Monetária, da onde resultaria o euro, depois apenas com um acrescente que foi para adicionar aquilo que a Alemanha não foi capaz de fazer naquela conferência intergovernamental que ocorreu muito rapidamente em 1991 e que depois verteu no Pacto de Estabilidade e Crescimento em 1997 por ocasião do Tratado de Amsterdão. E, portanto, tudo, digamos, características da moeda única que visavam, de alguma forma, seguir aquilo que era a política monetária determinada pelo Bundestag e que permitiu fortalecer o marco alemão ao longo daqueles 40 anos de existência. E, portanto, a França e a Comissão Europeia, liderada pelo Sr. Delors, não conseguiram, em 1991, contrariar essa tendência. E, portanto, nós ficámos com uma situação algo absurda, que foi, temos uma moeda comum, uma moeda única, ou seja, uma moeda que substituía as divisas nacionais, mas não temos uma política económica comum. Portanto, a política económica relevava da decisão dos governos nacionais. Sendo certo que os governos nacionais, como disse a doutora Margarida Marques, em situação, digamos, de crise económica, tinham sido despojados de um instrumento típico da política económica, que é a emissão de moeda. E, portanto, isso tinha sido centralizado a nível do Banco Central Europeu. Como é que isso poderia ser corrigido? Bom, através de um pilar económico, instrumento maior para o fazer, esta questão que falámos hoje, agora, que era a atribuição à União Económica e Monetária de um orçamento da moeda única. E, portanto, essas coisas não foram feitas e não foram propositadamente feitas. Porquê que não foram feitas? Isto há um menor, digamos, empenho da Alemanha no projeto europeu. Penso que não. Eu penso que a Alemanha não quis a moeda única, não quis porque ia abdicar do certo e de uma posição de domínio por uma posição em que tinha que partilhar, e a Alemanha teve sempre, desde os anos 40 até ao fim da moeda nacional, uma enorme desconfiança em relação aos seus parceiros europeus em termos de política monetária, desde logo em relação aos parceiros do Sul. Sendo certo que o único parceiro, enfim, que estava ao seu nível e com ela se podia, digamos, medir, em que lhe inspirava alguma confiança em termos de política monetária, não quis participar na União Económica e Monetária. E, portanto, a Alemanha viu-se confrontada com fazer uma UEM com indesejáveis. Ou seja, com o Clube Med. Havia ali, inicialmente, uma série de critérios que visavam afastar os menos desejáveis do chamado Clube Med, que depois, na crise de 2011, já lhe chamavam os Gypsies, não é? Ou os Pigs, e, portanto, saltou um bocadinho fora o verniz. Mas depois o chanceler Kohl era um homem muito bom, muito europeísta, e acabou por dar, enfim, anuir a uma interpretação generosa desses critérios, do preenchimento desses critérios em 1998.
Quando o verniz estalou verdadeiramente foi em 2010, quando caíram como um castelo de carta todas as premissas nas quais os economistas alemães tinham assente a construção da moeda única, ou seja, que bastaria uma união monetária desde que os Estados-membros cumprissem, digamos, toda a disciplina fiscal, ou seja, financeira, que o Pacto de Estabilidade e Crescimento havia delineado. E, portanto, se era verdade para a Grécia, se era verdade para Portugal, já não era verdade para o caso da Irlanda, era menos verdade para o caso da Espanha. Aliás, a Espanha até chegou a ter excedentes orçamentais e distribuir aquilo pelos contribuintes, pouco tempo antes da crise de 2007. Portanto, a questão que havia naquela altura, havia condições políticas para ter feito o acabamento da moeda única. E a chanceler Merkel lançou uma retórica muito populista, não é? Dizendo aqueles malandros da Grécia que não querem trabalhar, que se reformam antes de nós. Vestiu aquele papel da dona de casa da Suábia, que dá imensos votos, porque ia haver eleições em 2013. Eu acho que foi por causa disso que me convidaram. E, portanto, ela adensou, digamos, atiçou este sentimento de povos contra povos e, portanto, criou ali um bloqueio, deu prevalência ao ser eleito e ganhar aquelas eleições naqueles lands todos, que depois são intermináveis no ciclo político das eleições nacionais, em vez de, naquela altura, se fazer o completamento da União Económica e Monetária. Melhorou-se imensa coisa, mas o que se melhorou foi, de facto, digamos, tudo aquilo que eram as preferências alemãs para mais estabilidade e, portanto, adotou-se o six-pack, não contente fez o two-pack, depois fez uma coisa que foi quase uma golpada em termos, digamos, do funcionamento da União Europeia, foi um pacto orçamental, que foi o tratado, foi negociado mais rapidamente em toda a história da União Europeia, entre o seu anúncio e a sua ratificação. E, portanto, depois, como foram perdendo peças, algumas coisas ficaram intergovernamentais. A moeda única, na verdade, não foi salva por causa de nenhum desses instrumentos, mas foi salva por causa de um senhor italiano, que é o Presidente do Banco Central Europeu, que em 2012, recém-impossado no seu cargo, 6 meses antes, disse que faria tudo aquilo que fosse necessário para salvar a moeda única e, portanto, constituiu o Banco Central Europeu numa função que os tratados não lhe atribuem, mas que ele se mostrou disponível para o fazer, que o Dr. Pedro Silva Pereira falou, que é de prestamista de última instância dos governos nacionais. E isso foi suficiente para a tempestade nos mercados de capitais internacionais acalmar e permitiu à União Europeia viver com uma certa acalmia da agitação financeira sobre isso, enfim, da especulação sobre o futuro do euro, até à retoma económica e depois ir fazendo sucessivamente, de uma forma incremental, algumas reformas, entre as quais a União bancária. Mas em todas estas reformas aparece sempre uma reserva mental da Alemanha. E na União Bancária, que enfim é vital para fazermos essa destrinça entre o setor financeiro e a dívida soberana, a questão onde se coloca, digamos, a disponibilidade da Alemanha para, de boa fé, completar a União Bancária é a questão da garantia dos depósitos. E a Alemanha tem vindo a eludir esse compromisso de uma forma sucessiva, procrastinando e depois até que isso se torne, digamos, ingerível. Agora, em relação a esta questão, não sei se já estou a acabar o tempo, vou só falar muito brevemente. Enfim, nós, desde 2015, saímos desta recessão económica europeia, criaram-se as condições para se, enfim, aprofundar a União Económica e Monetária. Houve os relatórios, já falámos aqui, dos primeiros 4 presidentes, depois dos 5 presidentes. Depois, em 2017, a Comissão fez um livro branco sobre o futuro da Europa e, no final de 2017, fez um documento de reflexão com muita qualidade sobre o futuro da União Económica e Monetária, o aprofundamento da União Económica e Monetária. Dizem as más línguas que aquilo foi feito um bocadinho como reação a um livro brutal sobre o euro do professor Stiglitz e que a Comissão, enfim, com aquela ortodoxia toda monetária, teve que, de alguma forma, ter um documento que fosse compaginável com a realidade e, portanto, fez um documento, enfim, de compromisso, mas dizendo que era preciso sentar à mesma mesa os defensores
defensores da solidariedade, ou seja, a França e os seus países próximos, com os defensores da responsabilidade, ou seja, a Alemanha e os seus países seguidores. E, portanto, a partir daí a Comissão fez esse documento foi um documento interessante, e em 2017 tivemos também uma mudança no quadro político europeu, que foi a eleição de Macron, não é? E Macron é o primeiro presidente forte da França, provavelmente desde o presidente Mitterrand. E é um encantador, seduziu a senhora Merkel, prometeu reverter o estado de coisas, e no dia a seguir às eleições francesas, ele fez uma conferência na Sorbonne, em que explicou as suas ideias para o futuro da Europa. E entre essas 77 ideias, o presidente Macron iniciou as suas ideias para a reforma da zona euro. E, portanto, ele, ao fazer isso, de alguma forma, pôs a questão da reforma da zona euro como um compromisso inadiável. A senhora Merkel fez as eleições, teve imensa dificuldade em fazer o governo, como sabem, isto foi uma telenovela mexicana, isso acabou 6 meses depois, e acabou até com um parceiro que era inesperado, por uma questão de Estado, que era o Partido Social Democrata, que, enfim, também sofreu imenso com a aliança que fez com a senhora Merkel no Parlamento. Isso custou a cabeça do antigo secretário-geral do Partido Social Democrata. E, portanto, a questão que nós tínhamos agora que saber, e que hoje, de alguma forma, ou amanhã se vai um bocadinho conhecer melhor, é que tipo de reforma é que iremos ter da União Económica e Monetária. Porque nós sabemos qual é a posição da Comissão, essa posição de 2017, que a Comissão faz um bocadinho espicaçada pelos desenvolvimentos, digamos, intelectuais sobre a questão do euro. A posição da França, que é muito sumária, mas que depois vai ganhando consistência entre aqueles think tanks onde trabalha gente próxima do presidente Macron. Um documento que o Sr. Schäuble deixou no Ministério das Finanças, que enuncia a posição da Alemanha e que não foi fundamentalmente, digamos, ultrapassado no acordo de governo entre a CDU e o SPD, ainda que o Ministro das Finanças do SPD tenha introduzido esta mais-valia que é o seguro de desemprego europeu e, portanto, é de facto bastante interessante. Portanto, tivemos como clímax desta situação uma reunião que aconteceu na semana passada em Meseberg, como disse a doutora Margarida Marques, eu tenho aqui o texto da chancelaria alemã, que é sempre difícil de ler, mesmo estando em inglês, porque é o inglês-alemão, mas que nos dá aqui algumas ideias sobre qual é que é, digamos, a posição comum da França e da Alemanha. E eu entretive-me um pouco a ver desta posição comum o que é alemão, o que é francês e o que é da Comissão Europeia. Enfim, admitamos que a Comissão Europeia defende o interesse geral da União. E, portanto, em relação àquilo que já disse o Dr. Mourinho Félix, de uma forma muito detalhada, e aprendi imenso com as questões que ele aqui enunciou. Portanto, é esta questão do backstop, não é? Que eu acho que em português nós dizemos uma linha de crédito de apoio ao fundo de resolução. Isso está no documento da Comissão de 2017 e, portanto, vamos atribuir isso à Comissão. A França e a Alemanha admitem digamos, o estabelecimento de uma linha de crédito num valor idêntico ao fundo de resolução, que eu penso são 30 mil milhões de euros, não é? Portanto, seriam 60 mil milhões de euros o poder de fogo. A resolução deverá ser à volta de 60, este deverá ficar perto de 60. Ok, 120. Isso dará para o Deutsche Bank? Bom, e portanto, temos isso. Depois temos uma questão que vem do documento do Sr. Schäuble, que deixou, que era, portanto, em relação ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, ou EMS, como falou, aumentar a eficácia dos instrumentos calculados aos Estados-membros, ou seja, os apoios, digamos, em situações pontuais de dificuldades de liquidez, dificuldades de tesouraria dos Estados-membros, que já não podem pôr a máquina do Banco Central a funcionar e, portanto, o MEE, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, estaria disposto a fazer isso. Sem que tal implicasse um programa de assistência completo. Depois, uma outra questão, que é muito cara ao Sr. Schäuble e que está na declaração, que é atribuir ao Mecanismo Europeu de Estabilidade um papel na negociação e na supervisão de futuros programas de assistência. Ele era inexistente, porque nem sequer ainda tinha sido criado. E a Alemanha desconfia da Comissão, porque acha que eles são os moles.
Porque aquilo está lá cheio de moscovites e tipos vindos dos países do sul, portanto não são todos Dombrovskis. E como não são todos Dombrovskis, eles são muito titubeantes no confronto dos governos de Portugal, da Itália, da Grécia. Portanto, a Alemanha quer retirar a Comissão disso. Quer dar isso ao mecanismo europeu, que é uma entidade intergovernamental com natureza corporativa. Manda mais, quem lá pôs mais dinheiro no fundo constitutivo. O país que pôs mais dinheiro, por questões, digamos, da sua economia, foi a Alemanha. E, portanto, assegura um controle do processo de decisão. Sendo intergovernamental, decide por unanimidade, com direito de veto, portanto, do Parlamento alemão. Exatamente. A senhora Merkel quer tirar a capacidade do Bundestag, o EFN, relativamente ao ESM. O ESM, hoje em dia, cada euro que seja libertado com o ESM passa ao Bundestag. Exatamente. Depois, em relação ainda ao tratado, ao mecanismo europeu de estabilidade, mantém-se, isto diz aqui a declaração, a regra da condicionalidade. Ou seja, só podem beneficiar de apoio os Estados que aceitem, digamos, o cumprimento, estejam dentro do cumprimento das regras orçamentais, da dívida pública e que aceitem as condições que são impostas para a outorga daqueles empréstimos. Condicionalidade estrita, que foi uma coisa que o Sr. Stiglitz já veio dizer que isso assim nunca vamos ter um instrumento, digamos, de estabilização ao nível da política económica com resultados, digamos, esperáveis num prazo razoável. Depois, uma outra questão, e isto, portanto, era uma questão do Sr. Schäuble, uma outra questão que o Dr. Ricardo Mourinho Félix referiu, e enfim, esta ainda é mais preocupante, e isto, podíamos aqui estar um dia só a falar isso, é o Estatuto das Obrigações Soberanas dos Estados. Os países do Norte querem rever este Estatuto como um ativo garantido e querem criar a possibilidade de os Estados ou os governos nacionais poderem entrar numa situação próxima da insolvência, não é? E isso ser negociado, portanto, a nível europeu. Depois, há esta alteração que a Alemanha concede em renomear o Mecanismo Europeu de Estabilidade e passando a designá-lo como um Fundo Monetário Europeu. E isto é dentro daquilo que nós chamamos um caramelo, porque a França vem impedir a criação do Fundo Monetário Europeu desde 1978. O Valéry Giscard d'Estaing já insistiu imenso com a criação de um Fundo Monetário Europeu nas negociações do Sistema Monetário Europeu com o Helmut Schmidt. E, portanto, enfim, não se cria um Fundo Monetário Europeu, transforma-se o Mecanismo Europeu de Estabilidade com toda esta natureza que ele tem intergovernamental e dominado pela economia mais forte em, provavelmente, Fundo Monetário Europeu. E depois é a questão da natureza, não é? Se incorpora no direito europeu, abre-se essa porta, mas faz-se aqui um adversativo, que é, todavia, mantendo os aspectos fundamentais da sua governação. Ora, a sua governação não é supranacional. E, portanto, ele pode passar para o direito europeu sem que altere o seu processo de funcionamento. E é assim que deve ser lida este statement aqui da declaração de Meseberg. E, portanto, concluindo só nisto, eu só vejo aqui, de facto, além do caramelo, o Sr. Macron, vejo todas as propostas alemãs e vejo uma proposta da Comissão. E, portanto, de facto, nós vamos fazer esta primeira... enfim, nós temos que, em política, todos os senhores que aqui estão são políticos, o público aqui é político. A política, de facto, tem esta coisa que é incremental. E tem que se fazer passo a passo. Nós vamos fazer esta pequena reforma da União Económica e Monetária, não vai ser a reforma da União Económica e Monetária, não vamos acabar com os problemas do euro, talvez consigamos, se isto for aprovado, melhorar um bocadinho o sistema do euro. Mas deixem-me só dizer uma coisa, a Alemanha desta vez está muito mais encostada à parede do que estava há uns anos atrás, porque o governo está em dificuldade e porque há um problema, digamos, existencial na União Europeia. E a Alemanha pôs o seu, digamos, a sua equipa B a funcionar no terreno com uma enorme eficiência e a Holanda mobilizou 8 países do Norte que são contra a maioria destas propostas. E, portanto, quando a senhora Merkel e o Sr. Macron forem apresentar isto ao Conselho Europeu, provavelmente amanhã, a Alemanha vai ter países muito próximos de si que vão contrariar algumas destas cedências que ela fez ao Sr. Macron. E, portanto, não é líquido que a senhora Merkel depois, at the end of the day, como agora se diz cá em Portugal,
se reveja em todos estes compromissos com que se deu no dia 19 ao Sr. Macron. E, portanto, vamos continuar a ter, provavelmente, estimo, por mais uns bons anos, esta excitação que é a incerteza quanto ao futuro do euro no contexto de uma União Europeia que esperamos todos que vingue, que melhore e que se fortaleça. Muito obrigado. Muito obrigado. Partilham todos, certamente, o meu entendimento. Foi muito interessante os contributos que aqui tivemos. E agora é a altura de passar a palavra para a sala e estão abertas as inscrições para poderem colocar questões aos nossos convidados. Pedi às pessoas que fazem as perguntas que se identificassem para que todos soubessem quem é que está a falar. Por favor. Eu queria mais fazer um comentário. Queria mais fazer um comentário. Boa tarde a todas e a todos. Peço. Eu queria mais fazer um comentário do que propriamente perguntas. Enquanto nós, europeus todos, andamos a tentar, talvez, não nos desentendermos muito, os asiáticos continuam a invadir-nos economicamente, sob todas as formas, e nós nem sequer discutimos como é que nos podemos defender disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a primeira fila, Muito obrigada. Boa tarde, Manuela Mancena. Muito obrigada por esta iniciativa. Eu resido no Porto e fiquei muito contente por receber um e-mail, porque desconhecia sequer esta fundação. E aproveito para pedir que, de facto, divulguem de forma ampla as iniciativas e não só, porque são muito úteis. Sobre o debate e sobre o que aqui foi dito, naturalmente, que embora eu seja da área do direito, tenho muitas dúvidas, o que é bom, não é? Não sou da família do professor Cavaco. Mas, desde logo, gostaria de aproveitar aqui uma frase que foi dita pelo Dr. Ricardo Mourinho Félix, no que respeita à redução do risco a nível bancário, suponho que foi isso que disse, que está a ser feita. Eu gostaria de lhe perguntar, essa redução de risco está a ser feita à custa de quê? Primeira questão. Segunda questão, quando diz também que um dos aspectos que se vão defender e que estão nos documentos que plasmam, enfim, as conclusões dos Estados-membros nesta cimeira que está a decorrer, a importância de potenciar a capacidade orçamental da União Europeia, que tem que ter uma capacidade orçamental ambiciosa, por forma a promover a sustentabilidade do investimento. A frase foi esta. E eu pergunto, porque sabe que uma frase é uma frase, depois é preciso dissecar, enfim, a essência, o que é que está nela escondidito. E eu pergunto, de que forma é que se pensa promover a sustentabilidade do investimento? Como se concretiza isto? Finalmente, e para não ocupar o tempo todo, quando falam num orçamento para a zona euro, eu também gostaria de perceber um pouco melhor em que é que isto se traduz, porque, muito sinceramente, eu tenho muito receio do que esteja previsto, até em termos político-partidários, até porque nós sabemos, e olhando só para Portugal, há muito pouca divulgação e muito pouco esclarecimento aos cidadãos em geral, o que poderia ser feito através dos senhores políticos e governantes, até nas juntas de freguesia, seria muito útil, que nem sabem o que é que isto quer dizer, não entendem nada do que o nosso governo faz, não entendem nada de documentos são estes, não têm acesso aos mesmos, nem percebem a linguagem. E, portanto, eu também faria aqui um apelo para que depois não haja surpresas, porque quando as coisas correm bem, o mérito é dos governos, quando correm mal,
nós já não temos soberania nessa área. E, portanto, para que não continuemos a justificar as nossas falhas com heranças do passado ou com delegação de competências numa entidade supranacional que nem sequer é escrutinada democraticamente. Muito obrigada. Aqui do lado esquerdo. Boa tarde, Florbela Silva. Por acaso não sou da família do Cavaco Silva, nem percebo nada de economia, sou de saúde. E vou colocar uma pergunta como leiga e, eventualmente, como investidora. Tenho aqui uma dúvida em relação ao mecanismo de estabilização do investimento. Não será este, uma mera pergunta, não será este um mecanismo de retração das economias do espaço euro para a entrada de novas economias, nomeadamente a China, Japão e Índia, as quais entram no espaço europeu sem qualquer protecionismo em relação às economias já existentes? Mais alguém? Doutor Nuno Amado, faz favor. Eu não tenho perguntas, mas já estou aqui, não resisto a fazer alguns comentários. Agradeço o convite. E eu não sou nem historiador, nem jurista, nem professor, sou prático. Não li o livro do Stiglitz, que foi que me disse que era brutal. Li um livro brutal que gostei imenso, parece difícil dizer, mas que foi o do Varoufakis. Realmente gostei imenso, já tive 1 ou 2 amigos meus ou conhecidos que ficaram zangados comigo, gregos, mas gostei imenso. Acho que a primeira parte do livro, os primeiros 50% do livro são educativos. Eu acho que ele foi Ministro das Finanças para escrever o livro e não foi por outra razão. Estou a ser sincero, acho que ele fez isso bem feito. Mas isso era um ponto só prévio. O segundo prévio, e é aqui com o Sr. Secretário de Estado, eu tenho que dizer que isto não tem nada a ver com política, porque até não tenho uma visão às vezes diferente, mas, como sabe, eu acho que o governo português atual tem defendido muito bem Portugal. Custa-me às vezes dizer isso, não sei se o anterior defendeu tão bem ou pior, mas o que conseguiram com a Caixa Geral de Depósitos, e eu estava do outro lado, já disse assim pessoalmente, tenho que dizer agora, para tirar-lhe o chapéu, porque acho que não era nada claro que tivessem conseguido e, portanto, acho que a vida é isto. Dito isto, 4 ou 5 temas, eu não sou especialista, mas primeiro, de facto, há um tema que não se fala muito, Euro, União Bancária como projeto inacabado, mas o tema estamos num período transitório sem fim, porque não tem fim, não tem deadline. Nós estamos a 60% da União Bancária, porque eu digo que temos 2 pernas já postas, uma das quais está em transição, a outra não está, estamos mais ou menos a 60%, e neste período transitório foi mal definido, como foi definido em pressão, e não foram definidos os detalhes, como disse ali o professor Gosta Soares, foram definidos depois, pôs a Alemanha com toda a capacidade e todo o poder para decidir depois os detalhes. Portanto, o período transitório para mim era, na altura, e disse isso a quem tinha que dizer, muitíssimo mal definido, que nos ia pôr com todos os riscos, porque a decisão era toda central e os custos eram todos locais, como se viu. E, portanto, estamos numa situação de um projeto inacabado, como foi dito, em transição, portanto, para um projeto acabado, com esta dicotomia. Portanto, é um comentário que eu tenho e que penso que é claro. Segundo, estou de acordo que é preciso redução de riscos e partilha de riscos. Como é que isso se faz, eu não sei. Mas todos os meus colegas do Norte, o tema deles é: eu não quero pagar a vossa festa, basicamente. Não quero pagar a vossa festa, basicamente. É isso que eles dizem. Terceiro tema, portanto, e nesse caminho, não sei como. Terceiro tema, preconceito. Numa reunião que aqui o Dr. Silva Pereira organizou, eu ouvi aqueles preconceitos que são irritantes, que era um senhor alemão, por causa da diretora-geral da Comissão, a dizer: não, isto dos NPLs é não sei o quê, porque há zombie banks. Ou seja, basicamente, como tu tens NPLs, és um zombie bank. Hoje estava, por acaso, a almoçar com 5 senhores espanhóis, dos quais 2 eram CEOs de bancos espanhóis em Portugal, e eles diziam: a concorrência em Portugal é maior que em Espanha. Porquê é maior que em Espanha? Portanto, não é um tema de zombie banks, eu não vou entrar em detalhe, mas é preconceitos que são utilizados em favor. Eu vou ler aqui um e-mail que recebi anteontem. Houve uma reunião de chief economists dos principais bancos com
um senhor chamado Peter Pratt, que eu respeito, que alguns de vocês conhecerão, o Ricardo conhecerá seguramente, que é o responsável do BCE por todos estes aspectos, política macroeconómica, é o membro do board belga, e é uma pessoa competente, mas houve uma reunião em que recebi um resumo do nosso chief economista, o único que lá esteve português, e o resumo foi muito bem feito por ele, tinha um resumo sobre os principais países, que deu para perceber que a Europa é como um campeonato de futebol. Eu estava a dizer a alguém, eu vejo a Europa como um campeonato português de futebol, com algumas diferenças. Há o Benfica e o Porto, que é a Alemanha e a França, mas que mudam de vez em quando, porque em Portugal as coisas vão se equilibrando, na Europa não vai. Depois